Oi gente, meu nome é Márcio, estou aqui para mais um vídeo. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. E eu tenho aqui duas perguntas, estarei respondendo essas duas perguntas nesse vídeo, né? Uma é sobre Umbral, né? O que seriam os seres, né? Que vivem ali. Se são, que tipo de criaturas são, se são demônios, ETs, etc. E outra sobre a divindade humana. Então eu vou estar respondendo essas perguntas nesse vídeo. Sobre Umbral, é interessante a gente saber o que é Umbral, né? O Umbral ele é assim, a gente pode considerar a nossa Terra, que a gente está vivendo aqui, com esse sistema todo, um umbral, né? Ele seria um umbral para quem está vivendo num plano superior, melhor que aqui, né? Onde é mais sutil, onde que há uma harmonia. Aqui é uma espécie de umbral, então aqui na Terra. Qual que é a diferença? A diferença aqui do umbral que a gente fala, né? Que seria o inferno e tal. É que seria uma outra dimensão, eles estão com a alma, né? Com o corpo mais sutil. Então eles não encarnam no umbral, para encarnar tem que encarnar aqui na Terra. Mas aqui não é muito diferente. A gente tem aqui zonas que são quase umbral, né? Que dá para dizer que são zonas umbralinas, como o Vale dos Drogados, que seria ali, digamos, a Cracolândia. Né? E tem regiões que tem a energia ali é muito, muito baixa. As pessoas que vibram ali vibram energia muito densa e tal. Então acaba sendo lugares assim bem pesados. E temos um sistema, lá também eles têm um sistema que aqui é pirâmide, né? Pelo menos o topo da elite, né? A cabeça, assim, eles estão bem ligados, né? Porque é um servindo o outro, né? O sistema ele tá bem entrosado, né? Tá bem em simbiose. E algumas coisas assim bem bizarras acabam entrando tão em simbiose que acabam se manifestando aqui no físico, né? Que são tipo alguns tipos de crimes e tal. Né, que as pessoas acabam fazendo coisas e nem lembram o que fez, porque elas entram muito em sintonia com o obsessor que age do lado de lá. Então ele está muito próximo, né, a energia que é muito densa, então aproxima as duas dimensões. E o que é isso, né, o umbral? A pessoa ela morre, ela não tem uma consciência e tal, não se trabalhou, né, só viveu sendo joguete, né, como o gado da manada, de um lado para o outro. Então ela não tem a mínima noção do que acontece quando vai para o outro lado. Então ela é uma vítima fácil para ficar ali no umbral de escravo, né? Ou em função dos seus desejos e tal, né, que não foi trabalhado, ela acaba ficando lá, vivendo o Maia ainda maior, né, uma loucura maior, então fica ali naquele charco, né, até que aquilo lá suga aquelas energias mais densas dela, que o umbral ele tem essa função também, né, a lama e lá o tal, acaba sugando essas energias mais pesadas da pessoa, ela ficando um pouco mais leve, ela consegue ter digamos, uma aspiração, assim, né, os mentor dela vai lá tenta insuflar um pouco de energia na mente dela para dar um pouquinho de clareza para que ela saia de lá. Então, enquanto ela fica lá, aquela coisa fica. Aquele charco lá fica sugando aquela energia pesada dela. Então, só que quem é os cabeças? Por que os cabeças não ficam presos? Porque os cabeças eles são caras antigos. Né? Eles não são a alma nova que está encarnando aqui na Terra e acaba ficando presa. São caras antigos que já sabem mexer com magia e tal. E, assim, os magos negros, né? Esse seria, digamos assim, os humanos, né? Os caras que já encarnaram aqui muito tempo como humano e fizeram muita porcaria e acabaram escolhendo, digamos, esse caminho, né? E ficando preso lá, eles já sabem melhor lidar com a energia. Então, lá no umbral, o que acontece quando a pessoa cai lá? Chega naquela energia, ela tem um ego aqui, forma aquelas camadas grossas que eu falei, e quando ela vai para o umbral, aquelas camadas grossas é energia, então aquele charco vai sugando, né? Tudo aquela estrutura que tem lá no umbral vai sugando aquela energia, que vai servindo de alimento para eles e tal. E quando sugou bastante, acontece o quê? A consciência já fica mais leve, aí é onde que a pessoa pode estar sendo resgatada. E só que o mago negro não, ele sabe trabalhar com essas energias, né? Os magos que tem lá. Então eles usam aquela energia para encapar até o próprio corpo físico. Então de repente ele tem uma aparência bem monstruosa e ele molda uma aparência, digamos, até de anjo, né? Ele pode se disfarçar e tal, e acaba usando isso aí muito bem. Então, se você vê um magro negro ou tal demônio, tá, você não tem como falar tem aquela aparência horrorosa, não. Eles manipulam a energia, né? E o que dá uma aparência, aquelas aparências horríveis de demônios para as pessoas? Por exemplo, se você vê uma pessoa que sempre está bem negativa, né? Você vai ver que a cara dela, a feição dela, ela tem aquela fisionomia fechada e tal, né? Aquela cara de ranzinza. E isso, imagina como é isso no astral, né? Isso é coisa do astral já se manifestando no físico. Então no astral ela vai ter aquela fisionomia mais
digamos, monstruosa, né? E no umbral também, você vai ter pessoas que... você vai ter zumbis, né? Esses zumbis que tem no filme. Muitos desses filmes aí é inspiração direta de lá de baixo, né? Só que é o que? É o gado. É o gado que vai pra lá, fica sendo sugado. É como que fica o corpo físico da pessoa, né? Fica tudo destruído. Às vezes a pessoa ela desencarna e não sabe que morreu, que pode sair do corpo. Então ela vai o corpo vai como apodrecendo, né? Tendo aquele aspecto de zumbi, né? E o corpo físico dela, que já é o astral, né? Vai manifestando isso. Então, e essas pessoas estão inconscientes, então ela fica andando para um lado e para o outro como se fossem zumbis mesmo, né? E os cabeças que são esses que já manipulam a energia, que usa todo esse gado e tal, né? Quem dá para eles usar eles usam, quem não dá eles deixa lá aí são esses magos, aí vai ter feiticeiros, vai ter todo digamos assim, uma coisa até bem organizada lá embaixo, né? Tipo, a pirâmide tem o controle e tal, né? Não é diferente daqui. E esses caras que estão no topo lá, eles têm um intercâmbio, né? Com o topo daqui, eles acabam se servindo, se alimentando no sistema junto. E acima desses caras, não só deles lá, mas os daqui também, tem o que seriam as raças que são não humanas. Aí o que seria o quê? Vou colocar umas raças aí. São os répteis, né, os reptilianos, e acima deles os dragões, né? O que seriam os dragões também? O dragão é um réptil, né? E do umbral mesmo, os cabeças, que poderia falar que são os demônios e tal, seriam esses dragões, né? Que são os caras lá que todo mundo obedece. E que seriam os deuses também dos caras daqui, né? Que tá lá no topinho da pirâmide. E assim, sobre os reptilianos, dragões, as pessoas costumam generalizar muito, né? Tipo, reptiliano, todo reptiliano é ruim, não presta e tal. É até engraçado esse modo de generalizar, né? Imagina o que uma raça lá de fora ia pensar sobre a raça humana, né? Imagina você, como ser humano, assim, com essa aparência, você indo lá para um outro planeta e aparecendo lá, né? Eles sabendo tudo o que acontece aqui na Terra, imagina como iam estar te recebendo. Eles não ia querer ver você lá, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com essa coisa de generalizar, porque nós não estamos numa posição muito boa de estar julgando uma outra raça, né? Que os reptilianos fazem isso, que usam, tem muita ali no astral, na quarta dimensão, sugando a energia do ser humano, manipulando e tal, coordenando os cabeças daqui da Matrix. Só que quem que tá vendendo a nossa raça? São humanos também, né? Tem muito humano, se não tiver humano metido nisso, não vende a nossa raça do jeito que está acontecendo. Esses caras, os reptilianos, eles conseguem fazer todo esse domínio porque eles são uma raça mais mental, né? Não tão espiritual, porque quando você tem um espiritual, uma centelha divina mais desenvolvida, esses corpos sutis mais desenvolvidos, você entra em contato com o todo. Então você já não vai ter aquela coisa de dominar outra raça, porque você enxerga, né, o outro ali. E só uma raça mais mental consegue fazer isso. Como eu falei nos vídeos de alimentação, eles usam o quê? Para alimento. E então, como que é? É uma raça que não se utilizou sua alimentação e está dependendo de uma outra raça, né? Como o ser humano que come carne, né? Depende de uma outra raça para nutrir seu corpo físico, né? Então, uma raça que está dependente, está escrava de uma outra raça, querendo ou não, né? Ele escraviza uma raça só que ele é dependente. Então, ele não tem uma liberdade. E isso acontece com os reptilianos, né? Eles muito mentais, né? Não trabalharam ali a sua centelha e tal para desenvolver esses corpos internos para adquirir uma nova fonte de energia, uma fonte mais sutil, né, que é a energia do sol, tal, amor, né, são energias que estão aí abundantes no universo. Aí eles recorrem a uma energia pesada, densa e pesada, né? Então você vai ter ali todo esse nosso sistema umbral, tá, tudo se misturando. Umbral você vai ter, o que é umbral, né? Você tem zonas umbralinas, assim como nós temos concentrações de cidades aqui, você vai ter zonas umbralinas e vai ter vales de drogados, vales de suicidas e tal, e uma série de vales lá. E como no umbral, como no astral, as coisas acontecem mais rápido, então a pessoa desencarnou, ela está vibrando na tal energia, ela vai para lá direto, dos alcoólicos e tal, então ela já vai direto para onde que ela está vibrando. Aí para tirar de lá, a pessoa ficar presa lá anos, né? Algumas ficam presas lá milênios. Outras não, outras já despertam mais rápido. As que trabalham, que já conhecem como que vai acontecer e tal, né? Já tem o maior conhecimento, mesmo que não seja um conhecimento exato, ela tem uma noção muito maior do que se passa.
E muito disso deriva o quê? Da intuição dela, do que ela já viveu, do que ela já passou. Então, assim, algumas pessoas vão sair do outro lado e já vão já despertar. Né? Algumas pensam que assim, que morreu, desperta e tal, e acaba tudo. Não. Mesmo os mais conscientes ainda tem passa por um trabalho lá, né? Tem a tal morte, que as pessoas falam que é a morte, que assusta muita gente e tal. E muitas vezes são técnicos, são pessoas que estão vindo para ajudar ali na hora do desencarne. A pessoa está desencarnando, vem esses técnicos, né, e ajudam a estar desligando, porque nós estamos ligados ao corpo físico, né, não só pelo fio prata, né, que liga o cérebro na hora que sai, mas uma série de cabos que tem ali e precisa estar desligando, né. Quem está só pelo fio prata, eu acho que vai ser uma coisa bem mais fácil para estar desligando, porque a pessoa já tem experiência de viagem astral, tal, já sabe sair do corpo, já é uma coisa mais simples, talvez ela nem precise de tanto auxílio. Mas as pessoas que estão mais presas no corpo físico, precisa ver esses técnicos que vão ajudar ali, tá desligando. Aí a pessoa tá desencarnando e vê aqueles caras vindo, né? Fala, é a morte, né? Vem para levar. Aí entra em pânico e tal, e não ajuda nada a situação, né? Faz que a pessoa se prenda mais ainda no físico, fica ainda mais densa. E aí ela vai o quê? Pro caixão, junto com o corpo, né? Vê o corpo apodrecer, vai ver barata, tudo comendo ali os restos, né? E numa outra vida vai ter medo de inseto, de barata, não vai saber nem porquê, né? Então essa parte assim, o que são? Eles são humanos, né, o que são aquele pessoal do Brau, são humanos e às vezes por, por a matéria astral ser uma matéria mais fácil de estar moldando e tal, eles moldam aquelas aparências, né, horripilantes de demônios e tal, de zumbis. Mas se alguém que sonha com zumbi, eu tive uma época que eu sonhei bastante também com zumbi, é porque muitos de nós vamos lá pro umbral para fazer resgate, para trabalhar, para conhecer, né, estudar e tudo mais, para conhecer, pesquisar, né? Então muitos de nós acabam indo para lá, para estar ajudando. Porque quem está aqui encarnado gera o quê? Tem um tônus vital, gera uma energia muito, muito pesada, muito densa, né? Não no espectro negativo, que ela é mais pesada no sentido que você pode usar essa energia para trabalhar no plano denso, né? Que mais do que o ser que está vindo para ajudar, tipo o anjo e tal, né? O mentor, que ele está desencarnado, ele não gera uma energia. Então ele usa quem está encarnado para poder estar gerando essas energias para estar fazendo resgate. Então muitos encarnados vão pra lá também, só que não vai lembrar, né? A pessoa, tipo, porque as coisas lá é surreal, né? Se for lembrar, vai pirar. Então a pessoa pode sonhar, né? Uma época eu tinha muito sonho com zumbis, né? Aí só que você, quando uma pessoa que não tem conhecimento de nada e tal, quando você vê um zumbi, qual que é a sua reação? Fugir, atacar, né? Você foge, não dá pra fugir, você ataca. E eu atacava esses zumbis, né? E assim, no astral você acaba lutando muito bem, então os seus sonhos ficam sendo aquele sonho bem, bem fantástico, né? Então eu atacava, brigava com os zumbis e tal, eles nunca me feriam, nunca nada. E um dia, né, eu ali peguei uma barra de ferro, aí o zumbi tava lá, eu parei, né, não fiz nada com o zumbi. E aí que eu percebi que os zumbis não estavam te atacando. O sonho é engraçado porque o sonho você molda muita coisa do que você vê no seu dia, do que você acha, e ele acaba ficando moldado, né? Então você acaba criando toda aquela coisa de ataque, né? E eu vi que não estava sendo atacado nada. E eles só estavam lá, fazendo nada, né? Ou seja, eu era o agressor, né? E se por acaso esses sonhos tinham alguma correspondência, quer dizer que eu estava agredindo o pessoal lá de baixo, né? Mas espero que não, porque o sonho ele muda, mexe muita coisa, né? Coloca muita coisa do que a gente acha aqui e tal. Né? Às vezes a pessoa só está lá fazendo excursão e vê tudo aquilo lá, aí na hora que volta, a mente acaba criando toda aquela situação. Mas é uma coisa que pode acontecer, você pode ir lá e querer atacar todo mundo, só que você tem uma energia muito forte, né, que acaba prejudicando o pessoal de lá de baixo. Então você acaba sendo um agressor, né? E aí eu percebi que não, né? As pessoas estavam lá só lá, não faziam nada, né? Não te atacavam. Aí o zumbi ele ficou ali do meu lado e tal, e nada, né? E depois eu tive assim vários sonhos, né, que tenho com esse pessoal que alguns atacam, aí você usa o quê? Existem métodos de energia, você não vai sair na porrada, nada. Você vai emanar energia. Você não entra na vibração do ser. Você emana uma energia, digamos, de amor e tal. Você tem. Pra emanar essa energia, não é simplesmente eu amo o ser e tal, né? Não existe isso. Você tem que compreender. Tem que saber o que é outro ser, entender. E assim, compreendendo, você vai poder, digamos, amar esse outro ser. Vai descobrir o que? Tal que Jesus fala, né? Perdoe porque eles não sabem o que fazem. Então você vai ver como uma criança. É como se uma criança viesse te agredir e tal. Você não vai agredir uma criança, né? Você tem o poder de dominar ela mesmo fisicamente. Você para ela. E ali você vai emanar uma energia. Aquele ser vai perder toda aquela agressividade. Então eu já tive sonhos assim. Vinha um ser tudo agressivo lá, né? Eu simplesmente segurei os braços dele e emanei
aquela energia, porque eu não via como um inimigo e tal. Eu sabia, você conhece o que são os seres de lá, né, que estão na pura ignorância e tal, não sabe nem o que está fazendo, né, tá bem inconsciente. Então, se você agride um ser, se você danifica mais ainda o corpo dele, você é o agressor, né? Tá em posição de poder ajudar o ser e você vai lá e quer sair matando, espancando todo mundo, né? Então não é bem essa a função. Então por isso que é bom conhecer e tal para tá fazendo a coisa certa. Aí emanei uma energia para aquele ser acabou meio que sendo doutrinado, ali meio que foi uma coisa por telepatia, né? Mesmo que tenha vida em sonhos, né, dá para ter uma ideia do que acontece. E aquele ser ele perdeu, ele tava com uma feição bem demoníaca mesmo, né? Parece que soltava fogo pela face. E foi assumindo uma face mais humana, normal, né? E aquele ser acabou indo embora, né? Eu não vi, não entendi, eu não sei bem dizer o meio que ele foi, mas meio que saiu, né? Foi embora. Então, é isso. O que são esses seres astrais? São humanos e ETs, e tá tudo misturado, né? E não é para generalizar, né? Que todo reptiliano é ruim, porque tem muito reptiliano encarnado aqui. Assim, já entrar sobre a divindade humana, né? Todo mundo tá aqui, tá evoluindo, né? Tem ser humano, eu acho que o ser humano, a capacidade do ser humano fazer o mal é muito superior desses caras. Que esses caras que se alimentam da energia do humano, né, que acabaram tipo indo mais para o meio mental e ficaram presos na energia densa, então para alimentar eles acham que precisam da energia densa, então buscam essa energia densa. É como o drogado mesmo, busca droga, acha que precisa da droga, né? E só que muitos já perceberam isso, né? Muito deles lá. E então eles tentam fazer do mesmo jeito que as pessoas aqui, os humanos aqui, param de comer carne e tal e tentam sutilizar a sua alimentação porque eles sabem o que a raça deles está fazendo, eles sabem o que a raça deles é, né? A verdadeira feição da raça deles, né? O que essa raça humana está fazendo com seres que eles dominam, que escravizam e tudo mais. Então nós não temos assim capacidade de estar julgando uma outra raça porque a gente está fazendo coisa pior, né? Então, e muitos dessas que estão nessas raças também estão fazendo o mesmo, né? Eles param de estar se alimentando de humanos e com o tempo eles estão até encarnando, porque as raças estão muito juntas, né? Aquela coisa semelhante atrai semelhante. Então essas raças não acabam, às vezes, encarnando como humanos e fazendo essa mudança, né? Então tem muitos reptilianos aí como humano, tá? Indo, digamos assim, para o lado da luz, né? Que a gente pode dizer. E não só humanos, como dragões também, né? E sobre a divindade humana, né? E por que está acontecendo isso? É uma forma de você ver o que acontece nesse plano, é como se fosse um jogo. Digamos, você vai lá e cria um jogo de computador, de videogame, né? E digamos que você está lá, você está numa dimensão muito sutil, né? E qual que é o desafio que existe nessa dimensão? Né? A dimensão mais sutil possível, tal, não tem desafio, né? Lá tudo é luz, todo mundo é bonzinho. Então, a evolução, ela fica meio que estagnada. Se a pessoa decidir ficar só lá naquele planetinha, não querer ajudar outros planetas, porque tem muitas pessoas nesses planetas de luz, só que elas estão ajudando outros planetas. Aqui na Terra tem um monte desse pessoal, né? Tá aí vigiando e tal, enviando boas energias, sendo o mentor de muita gente que está aqui, enviando bons sentimentos e tal, para mudar a situação daqui, né? Então, só que vai ter aquele pessoal que vai ficar naquele planetinha, que são almas novas também, né? Dá exemplo do que vem aqui para a Terra, são almas novas que ficam lá e não evoluem, né? Ficam lá só naquela vidinha, tal, todo mundo é luz e tal, né? E já tem uma coordenação espiritual que coordena bem aquilo, que mantém aquela harmonia toda. E digamos nós estávamos lá, né? Naquele planetinha e tal. E aí a gente quer o quê? Quer um desafio, né? Quer explorar a matéria mais densa, quer explorar todas as capacidades, quer entender tudo o que é a criação, né? É o criador que se explora e tal. Então a gente vem e cria esse plano mais denso, esse meio de reencarnação, né? E criou o jogo, né? E encarna no jogo. Só que aí cria o jogo, né? Vai ter as árvores, tudo vai fornecer alimento e tal, e não tem desafio, né? E vai ser a mesma coisa, vai só crescer, tem aquela vidinha normal, morre e tal. E o que faz a pessoa mesmo aprender, o que torna o jogo interessante são os desafios. Então a pessoa vai colocar lá os mestres, vai colocar os inimigos e tal, né? Só que ninguém quer ser inimigo, né? Quem que vai querer ser inimigo e tal? Aí você cria, né? Da mesma forma que criaram no reino animal, você criaram os cervos, criaram o leão, né? Criaram os animais carnívoros que vai estar sempre atacando. Criaram o quê? Criaram os dragões, né? E
É engraçado assim, como não tem como uma raça, ela no processo de evolução natural, a centelha se individualizou e continua evoluindo, o Sol, os jogos solar e tal, ela não vai ser como os dragões, né, que vai devorar outras raças, um Sol vai devorar outro Sol e aquela coisa toda. Isso aí foi criado, né, e quem criou foi o pessoal lá de cima, o quê? É o desafio, foi colocar o desafio aqui, né, a raça que ela não evoluía, não tinha, tipo, o jogo ficou sem um jogo sem desafio, então criaram esses dragões, né, esses dragões, aí tem os répteis e tal. E só que quando você cria, digamos assim, você cria o jogo, aí tem os personagens lá do jogo que são inanimados, né? Que você imagina. Só que no jogo, para eles têm um ego, é o ego, né? E toda essa aí vai uma centelha ali, vai uma alma nova, né? Só que porém você programa esse pessoal para ser assim, você programou o leão para ser carnívoro. Então não importa a alma que tenha lá, ela não vai conseguir, tá? Mudando isso, né? Porque tá no instinto dele, né? Então você programou os dragões para fazer isso e programou eles para ser mais inteligentes que vocês, né? Que os humanos, né? Porque senão não ia ter desafio, né? O ser humano rapidamente ia sacar logo o jogo e o ser humano ele tem que desenvolver, digamos, o mental que está desenvolvendo aqui, tem que desenvolver essa inteligência para compreender tudo isso, né? O conhecimento, o entender e tal, para ele estar o que vem sendo esse jogo. Né, não sendo como o dragão, que os dragões acho que eles tendem a passar isso, né, porque o ser humano ele acaba sendo igual por um tempo, só que como tem aquela centelha, né, a tal divindade, mais que esses caras, né, que lá também tem uma centelha lá que vai estar crescendo junto, né, e depois de um longo tempo ele vai estar iniciando uma encarnação como ser humano também, né, talvez muitos humanos que estão aqui já passaram por isso, já esteve lá do lado deles, né, tudo acaba fazendo parte. E assim, a tal divindade. Então o ser humano, o corpo sutil do ser humano já foi muito, muito trabalhado, né? Já está muito mais desenvolvido que o corpo sutil, né? Que os corpos sutis desses seres, que são os répteis, os dragões, né? Os greys, essas raças que são mais inteligentes, né? Que elas são mais inteligentes por quê? Porque elas trabalharam mais mental, né? Ficou mais presa ali no ego, então a centelha divina ela fica mais presa ali dentro. Então elas ficam com raças mais automáticas, como o programa que você do jogo, né? Que a inteligência artificial lá do seu inimigo, né? E acaba sendo isso, né? E o jogo, você jogou uma vez, era difícil e tal, você vai lá e fechou o jogo, né? Fechou o jogo. Aí a segunda vez que você joga, você já vê que já é muito mais fácil. Depois da terceira, quarta, você já vai ver que já não tem mais desafio nenhum, né? Então o que você faz? Você abandona o jogo, né? E são os mestres, né? Muitos mestres que já ascensionaram, que já saíram do jogo, eles ficam nisso. Então só que eles permitem que o jogo continue lá, porque outras pessoas querem jogar, querem adquirir essas habilidades que eles adquiriram, né, o mestre das ciências e tal, né, que eles podem vir aqui, esse pessoal ele pode vir aqui de uma hora para outra acabar com tudo, né, falar, vamos libertar o ser humano, vem e liberta, só que eles fazem o que com isso? Acaba com o jogo, né, e tira a oportunidade que as pessoas que estão aqui de tá evoluindo, de estar tendo esse aprendizado e tal, né, e muitas vezes esses mestres precisam ser nossos professores e dão as lições, né, e eles precisam ser duros nessas lições, né. Então, a divindade que o ser humano teria seria essa. Eles já têm essa centelha bem mais desenvolvida. Então, eles encarnam, eles estão entrando no jogo que eles fizeram, né? Que nós entramos no jogo que nós criamos. E, diferente dessas outras raças, nós criamos eles também, né? Criamos eles como desafio. Então, assim. Você criou o jogo, você pode estar encarnando tanto aqui como ser humano, né? Que o desafio é muito maior, ou como eles. E encarnar num deles é mais complicado ainda, porque aí você vai ter todo aquele instinto te levando a fazer aquelas coisas, né? E talvez encarne também para poder estar mudando, né? Para estar mexendo um pouquinho, para estar fazendo uma raça indo para outra. E assim, não passa de um grande jogo, né? Onde fica o mal nisso? Né? O mal vai ficar por conta do ser humano, que já tem uns corpos sutis mais desenvolvidos, então ele tem uma percepção muito maior do que o amor, também ele percebe muito mais do que o ódio, né? Do mesmo jeito que ele vai para um lado, ele vai para o outro, né? Porque é um anel elástico, né? Estica para os dois lados, então ele conhece o amor e o ódio, e quando ele vem em contato aqui, e está inconsciente e tal, né? Que encarnou, perde toda a memória, ele vai ter contato com o ódio, então assim, se vem um leão, digamos assim, o leão, ele vai lá, pega o cervo e estraçar o cervo, ou às vezes o cervo consegue escapar, só que vai sair ferido. E vai ver que aquilo provoca uma dor, provoca sofrimento e tal, né? Só que aí, digamos, o cervo é um ser mais evoluído que o leão, porque o cervo não precisa fazer nada disso, né? Aí só que o outro, o cervo, ele vê que o outro está sofrendo e tal, ele descobre como que o outro sofre, então ele descobre como fazer mal ao outro, né? Então se ele se sente ofendido de alguma coisa e tal, ele vai e faz o que o leão fez.
né, provocando mal. Então o ser humano ele acaba fazendo isso contra a própria raça. E é isso o que deixa perplexo essas outras raças que a gente diz que são raças malignas e tal, né, os próprios reptilianos, eles às vezes não entendem isso. Né, porque eles não têm aquele corpo mais sutil que permite entender aquela ideia de tudo, aquela ideia de amor. E assim, a capacidade que o ser humano vai ter de amar, vai ter de odiar. Né? E tem alguns seres que falam que não se pode amar profundamente sem ter odiado profundamente antes. Né? E o ser humano ele já passa por isso, então o ser humano ele amplia essa capacidade de odiar, de fazer o mal contra a sua própria raça. Né? Nós estamos nos matando entre si. Essas outras raças que vêm, que nem o leão, os animais carnívoros, eles não estão se matando em si, eles não se matam, eles agem em equipe, conseguem o alimento, é só isso. Né? Eles vêm e conseguem o alimento. Então essas raças estão fazendo o quê? Então elas estão unidas na forma de conseguir o alimento. Né? E quando o ser humano se unir, né, como raça, eles acaba com isso. Né? E vai se libertar não só aqui, e como outra raça também, que vai estar percebendo, nossa, essa raça é diferente e tal. E nesse entrosamento, porque eles vindo para buscar alimento, eles acabam entrando mais em sintonia com o ser humano. Né? As semelhantes acabam ficando cada vez mais juntos, e uma qualidade de uma raça acaba passando para outra, né? E vai mesclando e tal, e eles vão evoluindo também, aí acabam alguns encarnando como ser humano, ou mudando a própria espécie deles. Tem muitos ali que são, digamos assim, vegetarianos, né? Não comem humanos, vão comer animais. Né? E com o tempo eles vão mudando, vai mudando a mentalidade, a raça deles, assim como está acontecendo aqui na Terra. Né? Tem muitos vegetarianos, está crescendo muito, isso daí, cada ano é muita gente que cresce, e vai mudando, né, o aspecto geral da raça, que é uma raça que precisa de uma outra, explorar uma outra raça para sobreviver. Né? Com o tempo você vai mudando, não vai precisando mais escravizar uma outra raça, ela vai sendo autossuficiente. Né? E então tudo isso é, digamos assim, parte do grande jogo. Né? O mal aí ele vai só existir na mente humana que não entendeu ainda, né, que ainda vai despertar e vai estar vendo tudo isso como maldade. Né? Não entende que o outro ser, que o leão está fazendo aquilo porque está no instinto dele, ele foi programado para fazer aquilo. Né? Para ele estar mudando, talvez o leão ali como animal não muda, mas essas raças que já têm o mental mais desenvolvidos, né, elas podem estar fazendo essa mudança. Né? Nenhum ser, né, para quem acredita em Deus e tal, né, eu não acredito, eu acredito no todo. Né? Nós todos juntos somos Deus. Né? Só existe um, é a consciência. Né? E todos nós somos essa consciência. Né? Mas quem acredita que foi criado e tal, né, não criaria uma raça nessa condição, né, eternamente, para não evoluir, para ser um monstro, digamos, eterno. Né? Então, assim, se não ficou claro, lá nos primeiros vídeos eu falei sobre o átomo e tal, né, sobre as dimensões mais sutis, e como o ser humano ele já foi lá em cima e voltou para encarnar aqui embaixo. Né? Essas outras raças elas não foram lá em cima ainda. Né? Elas estão nesse caminho ainda. E um desses caminhos para ir chegar lá nesse ponto é encarnar como ser humano. Aí você vai ter toda essa pressão em cima de você, e toda essa pressão, né, tudo essas coisas que tem, que são ETs e tal, né, todo esse caos, ele vai estar moldando o ser humano. Então aqui ele encarna essa Matrix, essa mentira e tal, isso é explorado, e consegue, né, se sobressair a tudo isso. Né, mesmo que leve milhares de encarnações, ele consegue. Então, essa seria a função desses planetas de prova e expiação. Né, é um jogo montado para poder estar moldando a alma ali, né? E com todas essas lições e ensinamentos, que nem uma escola, né? Que uma escola de treinamento militar, né? Tem todo aquele treinamento intensivo e tal. E aqui é uma coisa bem intensiva. Só que, diferente dessa escola militar, a gente não vai para a guerra. A gente aprende a estar saindo dela, a estar entendendo, né, toda essa criação. Né, não entra na sintonia dos que está vindo. Embora muitos acabam entrando, né, porque acabam pegando a energia deles, porque a energia deles toda a estrutura militar é reptiliana, né, é baseada neles. Eles têm aquele sistema de hierarquia, né, de caças, e o ser humano ele acaba pegando isso, só que o ser humano ele aperfeiçoa isso, né, ele aperfeiçoa tanto para o bem quanto para o mal. Então essas coisas acabam sendo piores aqui. Né. Então é muito interessante esse sistema. E como que é um plano denso, digamos, se está lá o todo se criando, vem da dimensão mais sutil e vai adensando cada vez mais, como esse aqui é um dos planos mais densos que tem, é o que acaba tornando isso aqui tão importante também, que chamando tanta atenção. Né? E para corrigir, quando a coisa está muito feia aqui no plano denso, tem que vir umas almas lá do plano bem mais sutil, e já tem uma experiência tal, né? E é de onde vem toda essa divindade. Né? E o ser humano ele tem essa coisa dentro dele, né? Para estar mudando essa situação. E lá de fora, no plano mais sutil, os seres que estão lá, claro, eles têm uma visão muito mais ampla do que acontece. Então eles vêm, ajudam e tal, né? Mas muitos desses seres, se encarnarem como ser humano aqui, vão penar do mesmo jeito, né? Que estão dando as instruções e tal. Se eles encarnar aqui, o bicho pega também, né? Que aqui é o jogo, né? E para jogar o jogo você tem que ir só ligando ali,
começando a jogar para ver como que funciona, né? E então é isso, sobre os aspectos principais, né, que eu coloquei, né? O mal é uma coisa que o ser humano acaba vendo, né? Essas outras raças, como elas não têm ainda essa ligação ainda, esses corpos mais trabalhados, então ela não percebe esse todo, ela está mais fechada ali no ego, elas não percebem essa capacidade de amar, de odiar. O ser humano acaba ampliando muito isso, e não generalizar, né? Porque da mesma forma que tem pessoas muito boas aqui, pessoas muito ruins, em outras raças também tem. E então é isso, né, os pontos principais, né? Se gostaram do vídeo, dá aí um curtir e até o próximo vídeo. Muito obrigado.